Como é que a gente consegue se cuidar? Como é que a gente consegue ter vida própria? Como é que a gente consegue ter relações sociais depois do Alzheimer? Porque no meu caso, pelo menos, que sou filha única, foi muito difícil pensar em ter uma vida depois do diagnóstico da minha mãe. Quem assistiu o vídeo da gente sobre os primeiros sinais viu que a gente recebeu o diagnóstico da doença lá em 2019. Só que o diagnóstico não é necessariamente aquele ponto em que, nossa, a dependência é total. Não, a dependência total aconteceu anos depois. Agora minha mãe é totalmente dependente. E aí foi um longo processo e muitas etapas até a gente chegar na fase que a gente está hoje, que é uma fase que requer cuidadora, requer uma pessoa 24 horas com ela, requer um cuidado ainda maior. Quando a gente recebe o diagnóstico do Alzheimer, a primeira coisa que a gente pensa é: acabou a minha vida. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E é porque, na época, eu não tinha a menor ideia do que era a doença. Eu achava que ela gerava uma dependência maior, que a pessoa ficava esquecida, porque a minha avó, que morreu com 94 anos, a gente acredita hoje que ela teve um quadro demencial também, não sei se necessariamente o Alzheimer, até porque não seguiu as mesmas etapas da minha mãe, mas a minha avó, até ela ficar dependente, ela já estava com 90 anos, então eu não tinha real noção do que era essa doença, até passar por cada uma das etapas. E olha que eu ainda não passei pela última, e eu acredito que tão dolorosa quanto as demais, que é a fase em que eles ficam acamados. Minha mãe ainda anda, minha mãe não fala mais, ela só consegue se comunicar com expressões, com as mãos e também através da música, porque quando a gente coloca música, ela cantarola alguns trechinhos antes mesmo de a gente fazer qualquer estímulo. Mas uma coisa é certa, hoje eu não consigo me ver sem uma rede de apoio. Lá no comecinho, em 2019, eu achava que eu sozinha tinha que dar conta de tudo. Isso não era um problema do meu marido, isso não era um problema das minhas duas filhas. Uma ainda era criança, nem tinha entrado na adolescência ainda, e a outra era uma adolescente. Então eu poupei eles o máximo que eu pude, porque eu achava que era uma questão só minha, que era um problema só meu. Nem a família da minha mãe, as irmãs, meus primos, eu achava que me devessem alguma coisa, e de fato não devem. Muita gente me manda relatos, compartilha comigo suas dores e diz assim: ah, todo mundo sumiu, ninguém aparece, ninguém ajuda. Ora, se quem está ali no entorno diariamente, que é filho, marido, enfim, não consegue ajudar, quem dirá os familiares que já estão distantes e que já têm os seus próprios problemas? Porque todo mundo tem problema. Por mais que a gente olhe para o problema do outro e imagine que ele é pequeno diante do nosso, é o problema e tem o tamanho que aquela pessoa dá. E o nosso problema não é pequeno, o nosso problema é muito grande, mas existem formas de lidar com ele. Eu sei que é muito fácil falar quando a gente tem condições de ter uma rede de apoio. Uma grande maioria não consegue ter, principalmente por questões financeiras. E isso é uma questão que realmente as autoridades públicas vão ter que nos próximos anos pensar e resolver, porque a população está envelhecendo, a população está envelhecendo sem qualidade e, consequentemente, as doenças e o grau de dependência vai ser ainda maior no futuro. Então, se não houver uma medida urgente, a gente não sabe como vai ser o futuro com uma população envelhecida e doente. Mas aí vamos falar de uma realidade de quem pode ter uma rede de apoio, ainda que familiar. Poupar os filhos, poupar o marido, achar que é um problema só nosso, é um erro. Porque não é. O Alzheimer é uma doença da família. E eu acho que toda a família tem que estar unida para se ajudar.
nesse momento que não é um momento fácil. Quando eu comecei a me dar conta de que todos estavam de alguma forma envolvidos, eu estava muito doente, eu estava muito cansada, porque eu achava que eu ia dar conta sozinha. Só que a doença avança e você não consegue dar conta sozinho, porque senão você vai adoecer e você pode até morrer antes do seu familiar. Estatísticas mostram que o familiar cuidador, ele adoece e a chance dele morrer primeiro é muito maior. Então ficar envolvido 100%, e isso também me preocupa muito, aquele familiar que tem que largar o trabalho, que não tem mais vida própria, que o marido foi embora ou a esposa, enfim, e tá ali assumindo tudo no dia a dia sozinho. É adoecedor. Por mais que algumas pessoas digam assim, mas eu gosto. Tudo bem, eu também gosto de cuidar da minha mãe. Eu sinto o maior prazer do mundo, até porque nos finais de semana quem fica com ela sou eu. E eu só vim ter cuidadora esse ano passado, que a gente já está em 2026. Esse ano eu ia dizer. Ano passado, em maio de 2025, chegou uma cuidadora para me ajudar. Até então, quem me ajudava era só a minha família. Eu tenho uma secretária que me ajuda, que cuida da casa. Eu tenho uma prima que, eventualmente, quando eu precisava, eu podia contar com ela. Mas agora ela está até fazendo um curso de técnica em enfermagem, que vai poder ajudá-la muito no futuro, nesse cuidado, e ela tem o maior jeito. Mas não era alguém fixo, não era alguém permanente, que estava ali direto. E, naturalmente, todo mundo em casa foi vendo ali que eu estava precisando de ajuda. A minha filha mais velha, muito sensível a isso tudo, até porque ela foi criada com a ajuda da minha mãe e tem uma ligação muito forte com ela, foi a que mais se envolveu e me ajudou nesse processo, até porque a outra era muito novinha. Se sentiu inclusive invadida, porque quando minha mãe foi morar comigo em 2019, eu morava num apartamento menor, esse estava em construção ainda, e minha mãe ficou no quarto da minha filha mais nova, e minha filha mais nova foi para o quarto da irmã mais velha. Foi uma época que as duas se uniram muito, isso foi tão importante que vocês nem imaginam, foi muito importante para todos nós, enquanto família. E aí depois ela começou a lidar melhor com a situação, apesar de que a gente não podia receber ninguém em casa, porque era extremamente constrangedor. Quando elas recebiam os amigos, minha mãe sempre fazia algo que deixava todo mundo boquiaberto. Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui nesse vídeo, porque é um vídeo sobre rede de apoio. Isso foi em 2019, ela foi morar comigo, a gente teve que fazer toda essa logística dentro de casa para poder recebê-la. No início ela não queria, quem acompanha a gente, tanto aqui como lá no Instagram, sabe que foi todo um processo de convencimento. Eu tive que dizer que eu precisava dela e não que ela precisava de mim, para que ela aceitasse ir morar comigo novamente, porque a gente morou junto até um determinado momento. Depois ela foi morar próxima a mim, mas num apartamentozinho que ela podia chamar de dela, apesar de que era uma loucura para mim, porque eu tinha que dar todo o suporte e sozinha, porque ela não aceitava nem que a minha secretária fosse lá fazer uma faxina. Eu contei isso num vídeo anterior. E aí 2020 vem a pandemia. Lockdown, todo mundo trancado em casa, aquela loucura toda que nós vivemos, que nem vale a pena relembrar, porque mexeu com o psicológico de todo mundo. Eu tive até crise de pânico. E aí eu fiquei em home office integral. Então nessa época eu cuidei dela integralmente, as meninas estavam lá também, ficaram muito unidas. No ano seguinte, quando começou aquela abertura gradativa, ela ainda tinha autonomia, ela ainda era super falante, conseguia fazer as necessidades fisiológicas dela sozinha, só usava já há algum tempo um absorvente, mas nem queria ouvir falar em calcinha geriátrica, nada disso. E aí veio todo um processo que foi demonstrando que havia uma necessidade cada vez maior de cuidado da gente, de atenção da gente, como, por exemplo, os escapes cada vez mais frequentes, até chegar ao ponto de ela não conseguir controlar o número 2 e, enfim, fazer na rua, fazer na roupa. Nesse momento a gente percebeu que, a gente tem que
estar mais junto dela, até para levar ao banheiro. E nessa fase, minha filha mais velha, que estava fazendo a faculdade, mas também estava telepresencial, né? Me deu todo o suporte. A mais nova, em alguns momentos, precisou também ali ajudar. Foi uma fase difícil, foi uma fase muito difícil. Se você me perguntar qual a pior fase, qual a fase mais difícil, eu vou dizer sempre que todas as fases são. Não existe uma fase fácil, não existe uma fase menos dolorosa, todas são. Eu resisti muito à contratação de uma cuidadora, porque acho que no fundo a gente pensa que só a gente sabe fazer, que só a gente vai poder dar afeto, e isso é insubstituível. Você pode contratar a melhor pessoa do mundo, ela pode ali ao longo do tempo criar um vínculo afetivo com o seu familiar, mas jamais vai substituir o seu. Então, tem muita gente que delega o cuidado, mas também delega o amor, e já nem participa da vida daquele familiar. Não pode ser assim. A gente tem que participar, a gente tem que dar muito amor para eles, e a gente tem que aproveitar cada bom momento, porque passa muito rápido. Quando a gente está vivendo a situação, a gente acha que é interminável, que não vai acabar nunca. Mas quando a gente passa para uma etapa seguinte, que olha para trás, a gente diz: meu Deus, foi muito rápido. Como eu queria que o tempo voltasse, como eu queria as repetições novamente, que saudade da voz da minha mãe, sabe? E aí, janeiro de 2025, essa minha filha mais velha, que me ajudava pra caramba, passou num concurso e foi embora. E aí não tinha mais jeito, eu tinha que ter alguém comigo aqui me dando esse suporte. Mas eu tava muito ainda, sabe, eu contrato uma pessoa, eu deixo num hotel geriátrico, que aqui tem alguns, inclusive muito bons, durante o dia enquanto eu trabalho, e aí quando eu saio do trabalho eu pego ela e venho para casa. Foi muito difícil definir o que fazer. E outra, cuidador profissional, eu entrevistei várias, inclusive algumas com currículo gigantesco, mas era tanta exigência, tanta coisa, não pode isso, não pode aquilo, eu não levo para passear, por exemplo. E eu dizia: como assim? Eu quero alguém que justamente possa ir com a minha mãe passear, que é uma coisa que ela adora. E aí eu já descartava, porque eu via que ia ser uma relação meramente profissional, e para esse cuidado não basta. Aí foi aquela via crucis, né? Procurando, entrevistando, perguntando, até que finalmente, em maio do ano passado, chegou Luzia, que é quem está comigo até hoje, e sabe assim, valeu a pena esperar, porque ela é a pessoa para minha mãe. Ela cuida da minha mãe como se fosse a mãe dela. Isso não substitui o meu cuidado, tanto que quando eu chego do trabalho, eu assumo. Fico com ela, a gente assiste filme, janta junto, eu ajeito na hora de dormir, faço a oração, que é o nosso momento todos os dias, que não pode faltar, só quando eu estou viajando, é claro. Mas Luzia, ela participa ali, ela se preocupa e ela cuida com afeto. E eu acho que é isso que a gente precisa buscar. Currículo é só currículo. É importante ter conhecimento sobre a doença, é importante que seja alguém que tenha experiência com esse cuidar, ou então que você tenha tempo para treinar. Porque se a pessoa tiver vontade também, muita vontade de aprender, ela vai aprender. E aí hoje eu posso dizer que eu saio para trabalhar mais tranquila, porque a gente voltou a trabalhar presencial. Eu lembro que no início era híbrido, a gente ficava 3 dias em casa, ia 2 dias presencialmente, depois diminuiu para 2, depois diminuiu para 1. Então hoje a realidade é do trabalho presencial, mas parece, sabe, que tudo foi gradativo mesmo. E enquanto eu estava em casa, eu pude entender melhor a doença, os comportamentos, estudar sobre. Eu lembro que a gente introduziu o óleo de cannabis lá em 2019, e quando eu comecei a ver os efeitos, eu fiquei muito instigada a estudar sobre o óleo, sobre os efeitos dele no organismo. Tanto que
Um ano depois, quem estava usando era eu, porque se eu já era ansiosa, nessa época eu fiquei extremamente ansiosa, a ponto de ter crise de pânico. Bagunça a gente de um jeito que a gente não consegue nem explicar. Veio essa rede de apoio aqui, né, nas redes sociais. Eu sou uma comunicadora, não à toa fiz jornalismo na minha juventude e gosto muito de escrever, gosto muito de falar e acho que, como todo mundo, a gente gosta de ajudar. E essa rede de apoio que a gente criou aqui também é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que não podem contar com uma rede de apoio presencial. Como é importante poder ter esse acesso através das redes e poder todos os dias ouvir alguém que está passando pela mesma coisa que a gente e que pode de alguma forma auxiliar nesse cuidado, ainda que de longe. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu não vou dizer aqui que é fácil, porque não é. Como diz uma amiga minha, quem vê post não vê corre, porque quem me vê assim não consegue mensurar o quanto por dentro eu me destruo e me reconstruo diariamente. Não é fácil ver o nosso familiar indo embora um pouquinho todos os dias. A gente se sente impotente, a gente questiona muito, né, os porquês, porque isso aconteceu comigo. Vem os sis, a culpa, o peso da responsabilidade. Mas hoje eu posso dizer com muita segurança, eu não me arrependo de ter compartilhado esse cuidar com alguém. Eu acho de suma importância para que eu possa ter qualidade de vida, que é algo que eu já venho oferecendo a ela com um tratamento adequado, com uma equipe multidisciplinar, que graças a Deus, depois de muita luta, a Unimed autorizou e minha mãe tem esse acompanhamento em casa. Então ela tem fonoaudióloga, ela tem fisioterapeuta, nutricionista, enfermeira e médico. Não é home care. Home care é para pessoas acamadas e que realmente precisam de toda uma estrutura em casa. O da minha mãe é a equipe multi. O médico vem uma vez por mês, a enfermeira e a nutricionista também, e a fono e a fisioterapeuta vem 3 vezes na semana. Então, podendo oferecer tudo isso a ela, não delegando o amor, que é algo que vocês veem diariamente, que a gente continua a dar. As meninas também são loucas por ela. Meu marido ajuda, aprendeu também, né, sobre a doença, sobre como é importante esse apoio dele, e a gente segue com esse cuidado, mas também olhando para a gente e também tendo essa atenção, porque o autocuidado é extremamente importante. Se a gente não tiver condição de se cuidar, a gente não vai ter condição de cuidar de ninguém, nem dos filhos, nem do marido, nem da nossa mãe ou do nosso pai, ou do esposo ou esposa, como muitas pessoas que acompanham a gente aí cuidam. Então, um beijo e eu torço para que todo mundo possa construir a sua rede de apoio, seja ela física, presencial, concreta, seja ela, na pior das hipóteses, aqui pelas redes sociais, tá bom?